Boa noite, irmãos. Estamos aqui de novo, novamente para compartilhar com os irmãos algo que Deus tem feito, né? Algo que Ele tem falado e eu tenho visto na minha vida acontecer de uma certa forma. Então eu vou ler um pedacinho aqui da Bíblia. Se vocês quiserem abrir, eu vou ler Romanos 14, de 1 a 13. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o... Vixe. Está amarrado. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e mortos. Porquanto você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixe de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Bom, apesar de ser até um pouco longo e denso também, tem uma coisa muito interessante nesse texto de Paulo para os Romanos, que é justamente como ele começa, que ele fala o seguinte: olha, aceite o fraco na fé e não fique discutindo com ele questões controversas. Quando a gente está aqui, todos nós que estamos aqui, muita gente está aqui e nunca tinha pisado numa igreja antes daqui, ou nunca tinha frequentado. Outras pessoas nasceram em igreja ou frequentaram outras igrejas antes. Mas é um fenômeno dado principalmente na primeira década, na década passada, né, de 2000 a 2010, que surgiram muitos movimentos e tantos outros se intensificaram alternativos, movimentos cristãos, movimentos dentro do meio evangélico, e esses movimentos pregavam uma espécie de contracultura, que ia justamente contra, às vezes, aquilo que muitas igrejas colocavam como determinadas normas de conduta, uma determinada norma moral. E é interessante ver que dentro desses lugares que vários se desenvolveram, outros morreram, alguns se tornaram igrejas mais próximas de igrejas tradicionais, mas dentro de todos eles existem pessoas que estão lá como se fossem refugiados, como se fosse um hospital de feridos. Pessoas que ficaram feridos depois de uma intensa guerra por não aceitar determinadas imposições, ou então por querer discutir demais determinadas coisas, ou querer que a sua vontade prevalecesse contra outra vontade, e aí ele saiu ferido e perdeu a guerra e saiu do lugar que ele estava, por exemplo. Então, assim, nós temos então uma legião de pessoas hoje no Brasil, de várias idades, de várias características, que são feridos. Você andando por aí, conversando com pessoas, conhecendo pessoas, não é muito difícil de você conhecer um desigrejado, você conhecer um ex-crente, de você conhecer um desviado, que é aquela pessoa que saiu da igreja. E na grande maioria das vezes, essa pessoa não saiu da igreja porque parei de acreditar em Deus. De repente acordei e falei, não, Deus não existe mais, e parei de ir na igreja. Na maioria das vezes que você encontra uma dessas pessoas e você tem 5 minutos de conversa com ela,
você percebe que ela está ferida, que teve alguma coisa que feriu ela teve em alguma batalha, alguma guerra que ela perdeu, e aí ela acabou saindo da igreja. Tem esse lado, né? E tem também aquelas pessoas que nem chegaram a sair da igreja, elas continuam dentro das instituições, são membros e tal, às vezes até envolvidos ou não no trabalho, mas que são pessoas feridas, pessoas que travaram guerras, pessoas que travaram batalhas, só que acabaram saindo feridas. E eu acredito que era justamente sobre isso que Paulo estava falando, que ele viu que era muito comum no meio judeu. Era muito comum que os mestres da lei eles fossem muito orgulhosos por serem estudiosos e grandes conhecedores, e aí eles subjugavam o resto da população, que estava então abaixo dos pés deles e devia obedecer o que eles entendiam da lei. E essa dinâmica cultural judaica acaba passando para o cristianismo no seu início, justamente porque as pessoas que ali começavam a ter um melhor entendimento do que era o cristianismo, começavam a ter um melhor entendimento do que era o evangelho, elas começaram, é até natural do homem, o orgulho, o ego, eu entendo isso melhor, então é eu que entendo. Você chegou agora no cristianismo. Eu vi Jesus, e aí? Você viu Jesus? Eu vi. E aí? Eu já vi Paulo uma vez, você já viu Paulo uma vez? Pois é, então obedeça, eu sei mais sobre o cristianismo que você. Ou então, eu conversei uma vez com Pedro, e aí? Pedro trocou ideia comigo, você vai falar que eu estou errado? Pedro trocou ideia comigo, cara. E lógico que isso aconteceu lá e isso acontece hoje. No contexto que eu cresci, isso era muito comum, você via lá aqueles caras que tinham 70 anos de igreja, e aí você não podia respirar perto dele, porque ele tem 70 anos de igreja. Ou então, ele é um grande entendedor, você não pode discordar de uma coisa que ele fala. E o que Paulo fala no iniciozinho sobre conviver com o fraco e não discutir ele com questões controversas, para mim versa justamente sobre a humildade. Quando ele fala que tem gente que come de tudo e os fracos comem vegetal, não é porque tipo a Bela, que é vegetariana, que ele está errado, é fraca na fé. É porque existiam pessoas que acreditavam que pela lei, o que o certo era você só comer alimentos. E Paulo fala, olha, não é isso é uma opção de cada um. Ele fala, olha, se você quer comer carne, quer não comer carne, você faça tudo para a glória de Deus, mas não obrigue a pessoa que está do seu lado. Agora, a questão que ele diz, para que se você tem o entendimento de que você pode comer carne, você pode não comer carne, tanto faz, e aquela pessoa não tem esse entendimento, para que você não fique apontando o dedo, xingando ela, brigando com ela, discutindo com ela, e pelo contrário, você consiga conviver com ela, e amistosamente, através de muita paciência, se for o caso, ela ter o entendimento esclarecido. Às vezes não, às vezes ela vai morrer sem esse entendimento esclarecido. Nós todos não vamos ter todo o conhecimento. Às vezes nós somos mais esclarecidos em algumas coisas e menos em outras. Então, o que Paulo fala basicamente para mim é o seguinte, olha amigo, é muito fácil você se curvar diante de alguém que tem mais entendimento que você. Isso não é humildade, isso é respeito. Quando tem alguém que tem mais conhecimento que você, e ele fala e você aceita, isso é respeito, não é humildade. Humildade é alguém que tem menos conhecimento que você, alguém que você está vendo que essa pessoa está falando é errada, e em vez de discutir e querer travar uma guerra com essa pessoa, você abre mão de travar uma guerra, você abre mão de ficar apontando o certo a todo momento e convive em paz com essa pessoa. Lógico que existe um equilíbrio. Mas a questão é a seguinte, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ter comunhão com o meu irmão e andar junto com o meu irmão? Ou o meu objetivo é estar certo? Porque às vezes a gente deixa o relacionamento de lado para estar certo. Isso entre amigos, entre casais, entre namorados, entre todo tipo de relacionamento. Às vezes a vontade de estar certo é tão grande que eu não abro mão da minha posição certa. Não é mudar de ideia, não é falar, não, você está certo. É simplesmente dizer para a pessoa, olha, o que nós estamos falando aqui, não vamos chegar a lugar nenhum. E existem diversas questões controversas. Dentro do cristianismo existem diversas questões controversas. Então, se eu tenho a opção, se o Deus que eu sirvo, e eu sou calvinista, eu sou arminiano, é o mesmo Deus que um arminiano serve,
nós podemos caminhar juntos mesmo discordando. Porque não faz sentido nós termos que caminharmos separados se nós servimos ao mesmo Deus. Só que às vezes o nosso orgulho, o nosso ego, ele não deixa isso acontecer. Então assim, o que Paulo fala justamente é isso. Olha, depois ele fala, olha, você acolher o débil na fé, aquela pessoa que você já... Quando você... A fé, ela é um caminho, é um percurso que você traça. Então existem pessoas que estão no começo, existem pessoas que já têm um traçado um pouco mais longo. Isso não quer dizer nada, absolutamente nada, se uma pessoa vai ser mais esclarecida que a outra ou não. Mas é uma tendência que, se você já conhece há algum tempo e você buscou conhecimento há mais tempo, que talvez você tenha algumas questões mais esclarecidas. Então, se porventura nós temos o privilégio de termos algumas questões mais bem esclarecidas, não por culpa nossa, mas por culpa de Deus, que nos permitiu isso, o nosso dever não é tentar ficar enfiando na cabeça de determinadas pessoas aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente conseguiu entender. Lógico, nós não vamos nos calar e nós não vamos concordar com aquilo que a gente vê que é errado, ou que não é de acordo com o que a gente imagina. Mas é diferente você ter um posicionamento de você ficar querendo enfiar isso na cabeça de uma pessoa. É igual nós aqui, nós temos vários vegetarianos no meio de nós, acabou de chegar mais um aí. A questão é, nós convivemos e ninguém fica falando, o Will não fica enchendo o saco de ninguém, você para de comer carne, você está matando os bois, isso é feio, isso é assassinato, entendeu? Essa é a ideologia que ele tem e na vida dele ele aplica isso. Da mesma forma que outras pessoas têm uma ideologia diferente. Então, o ensino, buscar o conhecimento, né, advertir o irmão, quando você vê que tem um amigo seu, tem o seu irmão, que ele está tendo uma conduta que vai fazer mal para ele, isso é lógico. Mas aí nós entramos em outra questão, que é o seguinte: nós temos que entender que todos nós que estamos aqui somos servos do mesmo Senhor. Ninguém aqui é servo, lógico que no sentido da servidão nós servimos uns aos outros, mas nós não somos servos uns dos outros, nós somos todos servos de Deus. Então não tem porquê, se eu não sou o Senhor de ninguém, eu ficar obrigando essas pessoas a concordar comigo, a aceitar a minha opinião e pronto. Se cada um de nós que está aqui é um servo de Cristo, a opinião final é de Cristo, não é a minha, nem a sua, nem é a de Cristo que vale. E aí, a terceira questão. Muitas vezes, você vai ver que aquele amigo seu está tendo uma conduta errada. E às vezes você vai chegar nele e vai falar, eu sei. Ou então vai falar, eu não sei. E às vezes você vai viver 80 anos com ele, você vai ser 80 anos o irmão dele, e ele não vai mudar. Ele vai morrer daquele jeito. Assim somos nós. Pensa Deus, o tanto de erro que nós temos. Se depois de 3 vezes que nós fizemos uma coisa lá, Deus fala, não larguei de mão dos bois, esse cara não tem jeito não. Tá só perdendo meu tempo com ele. Como? Deus não faz isso. E aí entra, além da humildade que a gente tem que ter para poder lidar com os outros, entra a paciência. Porque a humildade é uma vez, mas a paciência é a humildade exercida várias e várias vezes pelos mesmos motivos. Quando uma pessoa erra com você de alguma forma, perdoar a primeira vez é de boa, é muito tranquilo. A segunda vez é mais pesada, mas às vezes dá certo. A terceira vez você já fica assim, putz, da quarta para frente, você não vai querer perdoar essa pessoa de forma alguma. Porque ela está falhando, ela está fazendo exatamente a mesma coisa tantas vezes. Mas ainda assim, o que Deus nos ensina é que nós não podemos simplesmente desistir um dos outros, ou então largar qualquer um de nós, simplesmente porque nós estamos às vezes persistindo no erro. E isso tudo, para mim, junta no final na unidade do corpo de Cristo.
Porque quanto mais disputinhas, quanto mais guerrinhas ideológicas, quanto mais batalhas, toda guerra tem ferido. Quem ganha uma guerra sai ferido e quem perde sai ferido. Ninguém sai bem de uma guerra. Não tem como você sair bem de uma guerra. Então, quando você trava uma guerra interna dentro da igreja, por ego, por orgulho, por o meu entendimento é melhor, eu sou mais esclarecido, eu sei mais, eu tenho mais tempo de fé, o que você está fazendo é se machucar e machucar a pessoa com quem você está falando. E o pior, se a pessoa com quem você está travando essa batalha, ou as pessoas com quem você está travando, elas realmente forem mais fracas na fé, a chance delas se ferirem muito mais é bem maior. Então, o mal que você está fazendo é justamente o que Paulo fala no finalzinho. Você está sendo pedra de tropeço para aquela pessoa. E muitas das vezes, quando você tem um entendimento melhor da liberdade que Cristo nos traz, isso traz uma responsabilidade muito grande. A liberdade, ela vem com uma responsabilidade enorme, que ela vem com a responsabilidade de você saber usufruir dela. E um dos pontos de saber usufruir da liberdade de Cristo é justamente você não fazer com que essa liberdade seja pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Às vezes a gente bate no peito para falar determinadas coisas, que quando a gente olha, na verdade, eu estou sendo um babaca. Porque Deus me deu o privilégio dessa liberdade, Deus me deu o privilégio de entender essa liberdade, eu estou usando essa liberdade para querer humilhar outras pessoas. Sendo que a liberdade de Cristo é para libertar e não para humilhar, não para escravizar, não para fazer mal para ninguém. Então, o que eu tenho para deixar é a gente lembrar sempre o seguinte: se você é um cristão, você acredita que somente Cristo é o Senhor. Se somente Cristo é o Senhor, é a opinião dele que vale, não é a minha, não é a sua. Então eu não posso deixar minhas opiniões serem relevantes a ponto de travar batalhas e, por não conseguir deixar de lado o meu ego, o meu orgulho, eu ferir pessoas. Ainda mais em um momento que a gente vive hoje, onde, se a gente põe a cabeça para fora da igreja, nós temos pessoas se degladiando literalmente por questões políticas. Nós, como cristãos, devemos ter muito mais humildade e muito mais paciência ainda. Porque, além de, entre nós a gente ter que exercer essa humildade, essa paciência com as pessoas, nós temos que exercer com as outras pessoas também. Eu sou cristão, né, tenho um bom entendimento, sou razoavelmente esclarecido sobre a liberdade que Cristo me dá, mas eu bati num cara porque ele queria o impeachment da presidente, eu não queria, ou eu não queria e ele queria. Eu falei a mesma coisa, né, 2 vezes. Mas tanto faz, deu para entender. Tipo assim, não foi subjetivo, não. Então, assim, nós devemos ter humildade, ter paciência para saber reconhecer os relacionamentos, para saber valorizar o relacionamento acima de estar certo. Prezar pelo relacionamento, prezar por manter, prezar por melhorar e prezar por criar relacionamentos. A base do cristianismo é o relacionamento que nós temos com Cristo, né? A trindade, existe relacionamento entre a trindade, justamente para a gente entender que relacionamento é importante. É tão importante que Deus pegou e a trindade, ela existe para mostrar isso para a gente, que Ele se relaciona, Deus se relaciona, o Pai se relaciona com o Filho e com o Espírito. E ele mostra quão importante é esse relacionamento. Então, o que eu vou convidar agora é para a gente poder, antes de terminar, orar, né, uns 5 minutos, poder pensar nas atitudes que a gente tem tomado, nas coisas que a gente tem pensado, e lembrar da importância que tem no corpo de Cristo. Lembrar que, para valorizar relacionamento,
nós vamos ter que baixar a cabeça para muita gente que a gente não vai querer, mas que a gente vai precisar. E mesmo assim, nós não vamos deixar de buscar o entendimento, nós não vamos deixar de buscar um esclarecimento, e não vamos deixar de defender o ponto de vista. Nós só não vamos atacar outras pessoas. É diferente a gente defender um ponto de vista, a gente libertar pessoas defendendo esse ponto de vista, do que a gente ficar atacando outras pessoas que discordam desse ponto de vista e jogando pedras nela. Então agora vamos tirar uns 5 minutos para poder refletir um pouco sobre isso e orar. E aí volta com trança, já já.